Salve, salve galera! Eu sou o Zé Medeiros e esse é o canal CZM Contos Zé Medeiros. Galera, eu vou confessar que eu tô gostando desse formato de eu estar podendo mostrar a história. Como eu confidenciei para vocês já, o fato de eu não ter condições de estar publicando é uma forma que eu encontrei de conseguir estar mostrando esse meu trabalho, entendeu? Eu acho que é uma forma válida, entendeu, galera? Então, sem mais delongas, agora é o nosso primeiro episódio do capítulo 2. Foi um capítulo, galera. Você viu que foi um mix aí de emoções, foi bem complexo. Então, galera, se inscreva no canal, dá essa força aí, dá essa força pro pai para nós chegar aí, levar essa história longe, galera. Beleza? Então se inscreva, curta e compartilhe. Certo, galera? Bora de vídeo, bora de conto. Capítulo 2. Um salto perigoso. Um rapaz, uma mochila e muitas dúvidas. Essa era a nova história de Arthur. Ele estava disposto a vagar pelo mundo à procura de respostas. Levar em sua mochila apenas algumas roupas e toda a informação que ele lia, relia várias vezes ao dia, tentando entender algo. Bom, o Arthur estava disposto a ir para cima. O que ele pensou? Ele queria, e aquele era o foco da vida dele agora. Se é certo ou é errado, né? É como eu disse antes, as nossas escolhas que definem nosso futuro. Então, ele largou tudo. Ele passou uma borracha no que ele tinha vivido para trás e foi para cima. Ele foi procurar respostas. Então, ele pegou sua mochilinha, ó, triou. Vazou na braquiara. Então, ele ficava lendo, relendo, para ver se tinha perdido alguma coisa. Mas, vamos voltar para a história. E os sonhos ainda continuavam, sempre os mesmos. Uma casa abandonada e uma menina solitária que vagava em meio à escuridão. Não deve ser um sonho fácil, né? Você sonhar aí praticamente todo dia com uma casa abandonada e com uma menina. Se vocês prestaram atenção na referência, né, do Oswald, né, que é o do caso das caixas de fósforo, que ele está investigando, tinha uma menina, que era a filha dele, que ninguém soube o paradeiro. Aí ele sonha com casa abandonada, com a menina solitária que vagava em meio à escuridão. Será? Será que tem alguma coisa aí? Então, ele decide ir para a República Independente, onde acontecera o caso Caixa de Fósforos. Estava completamente disposto a ir, tirou o passaporte e todo o dinheiro da sua poupança, vendeu suas coisas pessoais, tais como carro, computador e coisas de menor valor financeiro, e ficou, mas com alto valor emocional. Galera, é o que eu falei, ele estava disposto. Então ele pegou, vendeu o carro, pegou todo o dinheirinho que ele conseguiu, mano. Vendeu o relógio. Esses caras que vai trocar, penhorar as coisas, né? Então ele deu a louca, foi, vendeu tudo, tirou o passaporte e estava disposto a ir lá naquela cidade, naquela república, naquele país, naquela localidade, tentar investigar a fundo. Mas é o que eu sempre questiono. Será que vai valer a pena?
Porque tudo que ele tinha, ele estava colocando nessa busca. Mas vamos voltar para a história. Débora, a essas alturas, estava se culpando por tudo que estava acontecendo, principalmente por ter quase desistido de Arthur. Tentava de todas as formas encontrá-lo, mas em vão, pois ele também havia vendido seu celular. Mas estava disposta a usar todos os seus recursos para encontrá-lo. Galera, é o que eu falo, às vezes nós estamos com algum problema e a gente joga esse emocional para outra pessoa, entendeu? Porque dentro de tudo que aconteceu, com certeza Arthur e Débora eles tiveram várias discussões. E ele deve ter falado alguma coisa para ela se sentir culpada. Por quê? Porque ela não teve nada a ver. A não ser o fato de que o pastor tinha falado que era culpa dela, né? O pai dele, né? O reverendo Rony. Mas em relação a ela e o Arthur, ela se sentia culpada por não estar do lado dele, não estar apoiando ele. Entendeu? Então, por isso que eu falo, às vezes nós jogamos um peso emocional em outras pessoas por determinadas situações. E a Débora, ela não tinha mais o que fazer, mas ela estava disposta a usar todos os recursos que ela tinha, que não eram poucos, inclusive. Foi então e contratou uma empresa de detetives, que chamava Pulk e Pulk Detetives, para encontrar Arthur e descobrir algo mais sobre o caso da caixa de fósforos. Então entraram em ação os dois irmãos na investigação, Arnaldo e Paulo Pulk. Eles mesmos quiseram assumir o caso, pois parecia muito intrigante e envolvente. Arnaldo ficou encarregado de achar Arthur e Paulo de coletar informações sobre o caso. Arnaldo consultou todas as rodoviárias e aeroportos. Ele tinha suas fontes. E Paulo viajou para a República Independente e prometeram em 2 dias dar notícias. Galera, a gente fala em recursos ilimitados, é isso. Ela contratou uma empresa de detetives. E não era uma empresinha qualquer, não era esses fundo de quintal, era uma empresa grande. Tanto que eles deram 2 dias de garantia para dar notícias. Então você imagina, o cara sumiu, ninguém sabe. Com certeza a Débora, o Arthur, a irmã dele, todo mundo foi atrás. Mas ninguém tinha nenhum sinal, nenhum indício. Não conseguia falar com ele, porque eu tinha vendido o celular. Então agora pensa, e os dois irmãos falaram que 2 dias davam notícias. Então um ficou encarregado ali dos bastidores ali, né? Ficar ali no telefone, e o outro foi a campo. Então, eles foram atrás com tudo. Entendeu? Eles foram atrás com tudo. Então, vamos voltar para a história. Arthur pegou o voo para a República Independente. E logo chegando, se hospedou em um hotel bem simples, chamado Mega Hotel. Era realmente simples, mas era o que o dinheiro dele dava para pagar. Logo que ele chegou, adormeceu. Ele estava em um lugar bem inusitado e não sabia o que procurar, mas estava feliz por estar tentando. Galera, pensa comigo. Ele saiu de onde ele morava, foi para outro lugar, completamente ermo, um lugar que ele não conhecia. Conseguiu pagar um hotel barato para ficar, que é o que o dinheiro dava, que ele também não podia esbanjar. Mas eu acho que aquela hora a ficha caiu. Porque pensa bem, ele pegou o que ele tinha, o que ele não tinha, viajou com tudo. Aí ele chega num hotel, né? E deita. Ele devia estar exausto. A exaustão psicológica
ao meu ver, ela é pior do que exaustão física. Exaustão física, você vai deitar, você vai dormir, você vai descansar e você vai acordar renovado. A exaustão psicológica, você pode ficar o dia inteiro na cama, que não vai passar. Ele estava na segunda etapa, na psicológica. Então imagina, ele estava em outro lugar e não sabia o que procurar, não sabia o que fazer. Ele só sabia que era a última oportunidade dele de ter respostas. Mas, vamos voltar para isso. Ele fazia questão de não lembrar de ninguém, nem mesmo de Débora, sua noiva. Ele cria que o amor poderia atrapalhar sua busca, mas também sabia que poderia perdê-la para sempre. Mas decidiu continuar com seu plano de descobrir a verdade. Na manhã seguinte, ele tinha um nome em mente, nada mais. Oswald. Era quem ele iria buscar informações. Ele foi a uma biblioteca perto do hotel, procurando por jornais e revistas. Galera, é o que sobrou. Ele não tinha o que fazer. Eu acho que ele não calculou muito o que ele ia fazer. Entendeu? É a mesma coisa. O teu sonho... eu tenho um sonho no Egito, alguma coisa no Egito. Puta, eu vou lá, pego, vendo carro, vendo os instrumentos, vou lá para o Egito. Aí eu chego lá no Egito, eu fico vendo a areia lá. Eu acho que ele estava se sentindo assim. Eu tô lá, vendi tudo que eu não tinha, e foi lá, tô lá no meio do deserto lá. E aí, eu acredito que é assim que ele devia estar se sentindo. Então, o que ele fez? Ele foi para uma biblioteca, né? Sempre tem cultura na biblioteca. Então, ele foi procurar informações. Na mesma manhã, Paulo Puck também chega na República Independente e vai atrás de informações. Ninguém pode dizer que as técnicas dele eram muito ortodoxas, mas sempre davam resultado. E logo ele recebe uma ligação de Arnaldo dizendo que Arthur também estava lá. E não foi difícil achá-lo, visto que Débora disse que não pouparia recursos. E na mesma tarde, Débora sabia em qual local, hotel e quarto Arthur estava. Galera, vou abrir um parênteses aqui. Ficou meio confuso, né? Como que esse detetive chegou na mesma manhã com o Arthur? Explicação rápida. O que acontece? Eles pesquisaram a história da mesma forma que Arthur. Só que os recursos deles eram maiores. Entendeu? Então o que aconteceu? Eles já sabiam da história e sabiam aonde aconteceu. Então Paulo, um dos irmãos detetives, já foi para lá. Depois que ele ficou sabendo que Arthur também estava lá. Certo? Só uma aspas aí para a gente não se perder no enredo. Vamos voltar para a história. Arthur descobriu o endereço onde Oswald tinha morado a vida inteira, que na época era um bairro nobre, mas nos dias atuais era um lugar sujo, um antro de drogas e prostituição. Era como uma cidade fechada, onde as autoridades fechavam os olhos. Nem a empresa divulgava nada sobre o local. Esse local tinha se tornado uma cidade independente. Não constava em nenhum mapa. Os moradores da República Independente faziam questão de esquecer que este lugar existia. Este lugar se chamava Império da Escuridão. Galera, eu falei que o bicho pegava nisso aqui também, hein? Então, o que acontece? O Arthur, ele descobriu o lugar que Oswald morou, que ele passou o resto da vida, que ele morreu lá. Ele descobriu. E descobriu, inclusive, que esse lugar era isolado. Se você procurasse no mapa, não tinha. Era um lugar que a República Independente fingia que não existia, certo? Lembrando que o Oswald deu a louca lá e uns diziam que podia ser por causa de uma casa, né?
de diversão e entretenimento e construíram lá. Entendeu? Então, quanto mais aquele lugar foi se isolando, mais foi decaindo. Certo? Eles construíram um muro. Lembra do episódio anterior? Eles construíram um muro para se isolar. Então, ali se tornou um lugar repugnante, segundo a sociedade. Certo? Que nem umas cracolândias da vida aqui. Só que lá era grande. Então lá virou um lugar meio que esquecido por Deus, chamado de Império da Escuridão. Então quer dizer, coisa boa, ele passava longe de lá, né? Mas vamos voltar para a história. A lenda dizia que bastava a pessoa ficar lá por alguns minutos e se corrompia imediatamente. Por isso, ninguém ia lá. Nem se tinha uma perspectiva de quantas pessoas viviam lá. O engraçado é que não foi a cidade que construiu um muro de isolamento. Foram os moradores de lá que se trancaram. E já fazia anos que ninguém entrava e nem saía de lá. Galera, como assim? Como assim os caras construíram um muro, gente? Imagina, eu moro num bairro aqui. Entendeu? Eu moro num bairro aqui. Imagina, nós do bairro aqui juntar, fazer um muro, a muralha da China aqui, e fechar aqui. E não ter mais notícias. Entendeu? Quando eu falo não ter notícia, é não ter notícia. É você não receber. Você não receber nada da cidade, entendeu? Não ia um caminhão entregar cerveja lá, churrasco. Não tinha isso. As pessoas de lá se isolaram. Entendeu? O lugar ficou conhecido como Império da Escuridão. Mas deve ser mesmo, que imagina. Não recebe recursos, não tem médico, não tem hospital, não sei. O que será que acontece nesse lugar? Imagina, você fecha um muro, mas você se fecha para a sociedade. Mas em contrapartida, todo mundo precisa da sociedade. Entendeu? Por mais que você pega esses condomínios fechados que as pessoas não têm acesso. Entendeu? Eu já tive oportunidade de tocar em alguns condomínios bem famosos, assim, modo de dizer, né? Que para você entrar uma burocracia, tirar foto, consulta CPF, RG, é difícil de entrar. Mas eles têm o contato, precisa desse contato com a sociedade. Lá não. Como que essas pessoas viviam? O que elas faziam? Entendeu? Então, gente, a história tá séria. A história tá séria. E dizia o que a lenda? Que a pessoa ficasse minutos lá, ela se corrompia. Caraca, mas como assim se corrompia? O que acontecia naquele lugar? Galera, se vocês quiserem saber, vão ter que assistir o episódio de amanhã. Porque nós chegamos ao final do episódio 1, do capítulo 2. O bicho já começa pegando, hein? Então, galera, se inscreva no canal. Dá essa moral aí. Entendeu? Se inscreva, compartilhe com seus amigos. Dá uma força aí para que chegue longe essa história, galera. Conto aí com a ajuda de todos vocês. E até o próximo episódio. Tamo junto.